Pode falar, você quer falar? Não, porque é interessante, né? Temos um psicólogo aqui trabalhando, nós estamos aqui hoje para responder, mas eu acho que seria importante ele abordar essa questão do suicídio de pastores. Eita! Hoje em dia nós temos tido muito suicídio de pastores, né? Homens que não estão conseguindo suportar a carga do ministério. Tem sido algo muito, muito relevante tratar desse assunto. A igreja não tem falado disso, não tem convidado profissionais para poder falar disso. Eu queria saber o que o senhor pode falar a respeito. Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. Eu creio que agora, né, mais do que nunca, nós estamos discutindo sobre a depressão e vendo que a depressão ela alcança a todos, né, de fato, aqueles que têm fé e os que não têm fé também. Durante muito tempo, a depressão foi vista como uma doença, né, da alma e por isso também é reputada para as questões mais espiritualistas até, né? E nós estamos vendo que a depressão ela é multifatorial. Ela é desde uma questão de predisponibilidade genética, ou seja, alguém da sua família já teve, né? Ou seja, pai, avô, mãe, até questões orgânicas. Química, sim, é neuroquímica cerebral, né? A depressão, a causa dela pode ser, uma depressão reativa. A pessoa perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa muito importante, está participando agora, né, está passando por um processo de divórcio, desemprego. Justamente o desemprego, numa situação difícil econômica, financeiramente. Então, a depressão, ela pode ser de fundo, né, ter um fundo reativo, ser uma reação a essas situações, porém, a depressão enquanto o adoecimento, ela é uma estrutura cerebral da qual diminui, né, o processo de fluxo sanguíneo e hormonal no lóbulo pré-frontal, né, que é esse que nós temos aqui, né, atrás da nossa testa. Então, ou seja, se a gente colocar hoje numa ressonância magnética funcional, que o Brasil, infelizmente, não tem muitas dessas máquinas, se não me engano, tem uma ou duas, nós colocaríamos, né, um eletrodo na cabeça das pessoas, perguntaríamos algumas coisas e veríamos o fluxo sanguíneo em tempo real, né, passando na tela, e você falaria se a pessoa está com depressão ou não. Né? Agora, as causas podem ser muito. Na linguagem do popular, é a tristeza profunda? Como é que é? Então, aí os sintomas podem ser desde, né, uma queda de humor extremo, até também a perda agora da vontade, do desejo, do prazer. Sentia prazer em fazer coisas, agora não sente mais. Agora está, né, na maioria do tempo, triste, abatido. E depois começa ideações suicida, né, que aí já é um processo de agravamento. Aí como é que vai chegar nessa fase? Já é a depressão maior. A pessoa não toma banho, ela não, ou ela está comendo demais, ou ela não come nada, ou ela está dormindo demais, ou agora tem insônia. Mas eu acho que essa é a diferença, né? Dormir demais, tem pessoas que chegam a dormir 12, 14 horas, mas ela acorda e quer dormir de novo. Eita. Ela nunca se sente descansada. Terrível. Ela sempre está um cansada. esclarecimento interessante, Terrível, né? Porque hoje em dia nós não estamos abordando muito sobre isso. Porque o que eu penso, é até uma coisa que eu perguntaria novamente. Como que você lida com o caso, apesar que são casos e casos, cada um tem um caso, né? Mas como que você lida com o acontecimento ou com o desenrolar dessa história? Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa está dando alguns sinais do que ele falou aí, que são sinais até notórios, mas ela não se disponibiliza ou quem está perto dela não enxerga para poder direcionar ela até um profissional. E você falou pastores, né? Isso, e tem quando é muita pastor, coisa. porque às vezes o pastor é pastor, o missionário é missionário, Sim. Ele é meio assim... Fechado, né? É fechado e ele se cobra. Eu tenho que estar estável por causa das ovelhas. Eu não posso estar doente, ainda mais com depressão, que é uma doença da alma. Ou seja, então, para alguns é falta de fé, é falta de intimidade com Deus, aí é resultado de algum pecado. E não é. As pessoas estão passando por um processo que, inclusive, tem que discernir se a depressão é de fundo orgânico, às vezes baixa de vitamina B, do complexo D, ou seja, tem uma série de fatores que tem que ser, né, abordado, visto e também olhado para que possa ajudar essa pessoa a melhorar. Né? Então, se ela já vê no começo que ela está tendo uma queda de humor que não melhora, isso já passou de 2 semanas, ela continua com a baixa de humor, né, e foi a partir de um evento traumático, ela tem que buscar ajuda. A questão da depressão associada a fatores externos, como você disse, a perda, né? Eu sempre fui muito para cima, muito brincalhão e tudo.
Mas foi até envolvendo uma igreja local, né? Não foi Lagoinha onde eu estou hoje, foi uma outra igreja que eu ministrava. E houve uma decepção, né? Aquelas decepções que às vezes a gente tem com a igreja, né? E eu decidi ir para um outro ministério, mas eu não imaginava que aquilo ia me impactar tanto. E foi físico. Eu percebi que eu estava em depressão, porque fisicamente o meu corpo começava a esfriar, sabe? E pior que assim, dava o sinalzinho, né? Sim, Falei, vai começar. Rapaz, foi uma luta. Óbvio que eu procurei ajuda médica, clínica na área da psicologia, procurei profissionais. Eu não tive vergonha de dizer, não, gente, eu tô mal, cara. É ruim demais, misericórdia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.